Todos os homens do top 100 da revista Forbes, dos homens mais ricos do mundo, investem em imóveis. Neste vídeo, nós vamos explicar a metodologia que eles utilizam para identificar os melhores imóveis e por que eles escolhem serem investidores em imóveis. Se você é novo nesse canal, clica já o seu like, inscreva-se, partilha com os seus amigos para ajudar esse canal a crescer. Solta a vinheta. Amigo, os imóveis têm duas características essenciais que ajudam a construir a riqueza no longo prazo. Em primeiro lugar, ele tem um valor patrimonial, ou seja, o valor da aquisição, que tu poderás no futuro vender acima deste valor, ter ganhos de capital, ou vender num valor relativamente mais baixo se o mercado for lá para baixo. Essa é uma característica muito normal. Este imóvel deve ter uma característica fundamental, que é gerar renda em fluxo de caixa. Ali é que está a chave do investimento em imóveis. Então, para que os imóveis em que tu investes tenham estas duas características combinadas e que consigam gerar riqueza no longo prazo, deves observar os 9 critérios que eu vou aqui partilhar. Deves ficar até o fim porque o 9º critério é o critério mais importante. O critério número 1 é que este imóvel não deve ser muito grande. Deve ser um T1, um T2, no melhor cenário, um T3. Isto para um principiante. Por que é que este imóvel deve ser apenas um T1, um T2 ou um T3? Porque os imóveis mais pequenos são mais procurados por estudantes, por turistas, por pessoas que estão de passagem numa determinada localidade. Isso vai garantir uma taxa de ocupação elevada no médio e longo prazo, o que vai fazer com que tu tenhas um retorno rápido do investimento que fez no passado. A segunda característica é que o imóvel deve ter uma boa localização. O que é uma boa localização? É acessibilidade fácil. As pessoas devem poder chegar no imóvel sem enfrentar muitas dificuldades. Deve haver um ponto de convergência. Deve estar próximo de um shopping, deve estar próximo de uma universidade, de uma escola, de um colégio. Deve estar próximo da estação do metro, do comboio, da paragem de táxi. O táxi por aplicativo deve poder chegar no imóvel sem qualquer dificuldade. Esta é uma característica importante para os imóveis em qualquer parte do mundo. Não importa que ele esteja em África, onde enfrentamos maiores dificuldades com as infraestruturas. A terceira característica, que é uma das mais importantes, é que ele deve ter um cash flow positivo. O que é um cash flow positivo? O imóvel deve gerar uma renda, ou seja, o dinheiro que o inquilino paga como renda mensal deve poder amortizar o empréstimo bancário que você adquiriu, deve poder pagar os impostos, deve poder manter a casa e ainda deixar um valorzinho, ainda que pequenininho no início, ao proprietário ou ao investidor. Existe uma metodologia própria para o cálculo prévio deste fluxo de caixa que nós ensinamos nas nossas mentorias e nos nossos treinamentos. Deve existir também, aqui como 4 aspectos, a possibilidade do aumento do fluxo de caixa. Como é que se faz o aumento do fluxo de caixa? Tu podes fazer obras de melhoria ou podes comprar serviços, o mesmo serviço, no mesmo provedor para um conjunto de imóveis e negociar esse preço para baixo, ou então colocar vários fornecedores como fornecedores concorrentes, de modo que eles possam reduzir o custo. Assim tu poderás aumentar o fluxo de caixa trabalhando sobre as características físicas do imóvel. A quinta característica é que tu deves fazer sempre uma avaliação técnica. Tu tens que ter um checklist, onde tu vais e picas qual é a condição do pavimento, qual é a condição da pintura, qual é a condição das portas, qual é a condição das fechaduras, qual é a condição da canalização. Vai lá, pica essas características do imóvel, lista estas características e partilha com o teu inquilino estas características. Ele deve assinar e reconhecer que não, eu estou a receber a casa nestas condições. Eu devo preservar a casa nas mesmas condições enquanto estiver lá a morar e, principalmente, se ele decidir sair, deve deixar a casa em perfeitas condições. A sexta característica, não menos importante, é que deves ter uma consultoria ou uma assessoria. Primeiro,
antes de adquirir um imóvel, tem 2 especialistas que tu deves ter na tua equipa. O primeiro é um arquiteto ou um engenheiro civil. Este vai olhar para os aspectos estruturais do imóvel. Se as fundações não estão boas, se não existe problema de fissura, se não existe problema de solos instáveis ou infiltrações graves que possam vir a danificar o imóvel prematuramente. O segundo especialista que deves consultar é a assessoria jurídica. Quando ou enquanto não tiveres ainda a experiência suficiente para avaliar os teus contratos ou os diferentes instrumentos jurídicos, tu deves ter uma assessoria jurídica de terceiros que comprarás pontualmente, e quando o teu patrimônio crescer, tu tens que ter essa entidade dentro da sua equipa para evitar conflitos de interesse, para evitar conflitos com compradores, para evitar conflitos com inquilinos e, acima de tudo, para fazer análises dos diferentes contratos antes que coloques por cima a sua assinatura. A 7ª característica é poderes levantar capital. Meus amigos, eu ouço o tempo todo que as pessoas dizem: não, eu prefiro trabalhar com dinheiro próprio, eu prefiro investir com dinheiro próprio. Não existe nenhum investidor no mundo, não existe nenhuma multinacional que trabalha com capitais próprios. Então imagina um indivíduo singular ou um indivíduo que quer começar agora a decidir começar com dinheiro próprio a 100%. Deves aprender, deves estudar como levantar capital para poder investir no teu primeiro imóvel, no segundo, no terceiro, no quarto e sempre. As instituições bancárias estão para isto. Estão lá à espera de quem traz uma iniciativa bem estruturada para poder fazer o empréstimo. Nos países mais organizados, onde o crédito é facilitado, tu podes dar uma entrada a partir de 10%. Poderás dar de 15%, de 20%, de 25% ou até mesmo de 50% para aqueles que pretendem investir no exterior, porque isso traz uma vantagem jurídica que nós ensinamos, obviamente, também nas nossas formações. Então, é muito importante aprender a levantar capital. Tu te tornarás apenas um bom investidor se aprenderes a trabalhar com o dinheiro do terceiro. O banco deve colocar sempre, quando faz o investimento em imóvel, no mínimo 75% ou à volta de 75%. No pior cenário, 50%. Mas nunca vá com teu capital próprio e adquira um imóvel na totalidade com os teus próprios fundos. Se você ficou até aqui é porque gostou. Volta a colocar o seu like se ainda não colocaste. Inscreva-se no canal e partilha com os teus amigos. A última dica e a mais importante, meus amigos, deves buscar o conhecimento específico. Deves buscar o conhecimento específico, que é o conhecimento de aprender a investir corretamente em imóveis. Meus amigos, nós passamos esse conhecimento com as nossas consultorias. E o consultor não é aquela pessoa que leu um conceito num livro e passou a fazer consultorias com curiosidade. O consultor tem experiência, porque o consultor faz. O consultor é e deve ser investidor em imóvel. Então, se o Ndongala Nsiala dá consultoria de investimento em imóveis, significa que ele faz este investimento. Vou entregar aqui um over-deliver. Meus amigos, é a inteligência contratual. Último aspecto, inteligência contratual. Ndongala, o que é a inteligência contratual? Vou trazer aqui um exemplo. Deves colocar no contrato que o teu inquilino deve deixar o imóvel nas mesmas condições que ele encontrou. Pavimento, pintura, eletricidade, iluminação, toda a característica física ele deve conservar nestas condições e deve deixar do mesmo jeito quando sair. Nós sabemos que existe uma inflação em qualquer moeda. Deves colocar nas cláusulas contratuais a possibilidade do aumento do valor da renda por força da inflação se vier a acontecer num determinado período. Se você ficou até aqui, meu amigo, é porque você gostou. Não deixa de se inscrever no canal, coloca o seu like, partilha com os teus amigos. Até o próximo vídeo. Força!